Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar os comandos básicos, aí, né, os conceitos básicos também de JavaScript aí na prática. Para isso, eu vou pegar aqui a minha IDE, Visual Studio Code. Eu já tenho aqui algum projeto aberto, tá? Vou aproveitar isso aqui, eu vou criar um novo arquivo. Vai ser um arquivo que eu vou já salvar. Salvar ele dentro da pastinha aqui que eu tenho chamado aula. E vou chamar de conceitos básicos .html. Tudo bem, .html, tá? Uma página HTML, ela aceita, né, os comandos básicos aí de JavaScript. Então, ó, vou criar aqui uma página. E aqui no final, para a gente começar a trabalhar com JavaScript, basta a gente inserir aqui, ó, a tag script, tá? Então, a gente abre e fecha a tag script. Bom, por que é legal a gente colocar o script aqui no final da página? Tá? Porque executando aqui esse código, ele vai primeiro carregar todo o nosso conteúdo aqui HTML e, por fim, aí sim ele vai carregar o nosso código JavaScript, né? O que deixa a página bem mais rápida, tá? Então, muito bem. O JavaScript, ele é case sensitive, tá? E nós usamos bastante ele aí nas páginas web. Para duas coisas principais aqui que eu vou citar nesse momento, tá? Para a parte de validação de formulários, né? Isso é uma coisa que ele é muito comumente usado, tá? E também para a gente criar alguns efeitos. Com a expansão, né, o avanço das tecnologias, foi criada aí uma biblioteca baseada em JavaScript, né, 100% JavaScript, que é o jQuery, que faz o quê? Ele faz as mesmas coisas que o JavaScript, só que de uma maneira bem mais simples, né, bem mais rápida. Tá bom? Hoje, com mais avanços ainda, né, tem muita gente que já está usando aí o JavaScript até como uma tecnologia back-end, mas aí a gente vai entrar em outro aspecto da linguagem, tá? Vamos falar de frameworks, como, por exemplo, o React, né, o Ionic e assim por diante, tá bom? Não é a nossa ideia aqui para esse conteúdo, né? A ideia é a gente mexer um pouco com JavaScript, mais voltado para a parte web, né? E a parte cliente aqui, tá? Então, esse código JavaScript, ele vai sempre ser executado do lado do cliente, né, do PC, tá bom? Então, a gente sabe que quando a gente trabalha com PHP, né, quando a gente clica lá, por exemplo, para enviar alguma coisa, ele vai até o servidor faz algum processamento e retorna para a gente a resposta. No caso do JavaScript, não. Né? A gente executa alguma coisa, a execução é feita toda na máquina cliente, né? Tudo no nosso PC. Tá? Então, vamos para alguns comandos básicos aí do JavaScript. Para a gente declarar uma variável, a gente colocar a palavra var, eu não sou obrigado a especificar um tipo de dado, tá? Então, eu vou, por exemplo, aqui falar que var nome, né? E recebe aqui um nome qualquer, tá? Vou chamar aqui de João da Silva. Tudo bem. Então, declarei aqui essa variável. Para exibir essa variável, né, se a gente estivesse trabalhando com PHP, a gente usaria lá o comando echo. Tá? Se fosse no Java, aquele system.out.println. No JavaScript, temos aqui duas formas de trabalhar com exibição. Tá? Na verdade, tem várias outras, mas eu vou citar duas nesse momento. Uma é usando aqui o comando console.log. Tá? E aí a gente vai mandar exibir a minha variável. Os comandos JavaScript sempre devem terminar com ponto e vírgula, né? E não podemos nos esquecer que o JavaScript, ele é case sensitive, ou seja, ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Então, vou salvar aqui essa mudança, né? E vou executar aqui a minha página, tá? Conceitos básicos aqui de JavaScript. Observe que eu já executei, né? Ele carregou aqui a minha página, só que não apareceu o meu nome, né? O nome aqui o valor da variável nome. Por que que não apareceu? Olha só, onde que eu estou mandando exibir, ó? Console.log. Então, essa exibição aqui do nome só vai ser visível através do console, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Ó, botão direito aqui
e mandar inspecionar. Tá? Quando eu mando inspecionar, eu tenho aqui uma aba chamada console, e é lá que eu vou visualizar o João da Silva. É óbvio, né, que se a gente está criando uma página web, a gente não vai pedir para o usuário fazer isso. Tá? Nós geralmente usamos aqui esse console.log para fins aqui de desenvolvimento, né, para fazer alguns testes, tá bom? Mas é assim a maneira mais simples da gente visualizar. Tá? A outra maneira é a gente usar aqui um comando chamado alert. Se eu colocar aqui alert, alert nome, também será exibido aqui o valor da minha variável nome, tá? Só que agora vai ser através do quê? De um alert. Então vai aparecer para a gente no nosso navegador uma caixinha de mensagem. Então vou carregar aqui, ó, e sensacional, apareceu aqui essa mensagem, ó, escrita João da Silva, tá? Tem outras maneiras da gente trabalhar com document.write, mas eu não vou entrar nesse conteúdo agora, tá? Então, muito bem. Como a gente não precisa especificar os valores o tipo de dado para as variáveis aqui, né? Ainda posso falar o seguinte, ó, var idade recebe 28, né? Eu estou falando que essa variável aqui é do tipo número, tá bom? Então, a gente também pode mandar exibi-la aqui. Certo? Vou trabalhar aqui. Eu vou comentar, né, esse alert aqui, porque senão toda vez que eu atualizar, ele vai sempre pedir para eu dar o OK no alert, e isso não é legal. Para comentar no JavaScript, já vai ser até como conteúdo isso daqui, a gente coloca dessa maneira aqui. Então, // é sempre para um comentário de uma linha, tá? E se eu quiser um comentário com várias linhas, /*, asterisco, barra, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, comentário de várias linhas. A gente pode quebrar aqui só para simular. Ok? É bem simples, né? Na verdade, essa parte aqui é parecida é igual, né, no Java e na linguagem C também. Muito bem. Então, eu vou comentar aqui esse alert. Tá? Então, vamos exibir aqui, ó, o valor da variável idade. Funcionou, ó, já temos aqui a variável idade. E a mesma coisa para quando eu tenho um número real. Né? Var, por exemplo, peso que recebe, vamos colocar aqui 80,7. Ponto e vírgula, vamos colocar aqui, ó, mais um console.log, tá bom? E eu vou escrever aqui o peso. Vou salvar, né? Sempre salvando. E aqui, não posso me esquecer de botão direito, inspecionar, aba console aqui, tá? Atualizei, ó, e apareceu aqui o peso que eu coloquei lá para a variável. Ok? Então, essa aqui é a maneira mais simples de exibir. Para a gente concatenar aqui a exibição de um texto com o valor de uma variável, por exemplo, é simples também, né? Console.log. E a gente coloca, ó, nome, 2 pontos aqui. O que está entre aspas, obviamente, é o meu texto, né? Se eu quero concatenar com o valor de uma variável, então eu coloco aqui, ó, mais o valor da minha variável. Na verdade, o nome da minha variável aqui. Tá? Dessa forma aqui ele vai exibir um texto mais o valor da minha variável. Vamos ver? E aqui está. Certo? Eu poderia fazer isso, né, para tudo de uma vez aqui, ó. Então, nome, se eu quero continuar concatenando, ó, mais idade, aí eu coloco o nome da variável, mais, então toda vez que eu uso o símbolo de mais, eu estou concatenando com alguma coisa. E aqui é o peso. Peso 2 pontos e por último aqui o peso. Ok? Então aqui eu estou juntando, ó, um texto mais uma variável, mais um texto, mais uma variável, mais um texto, mais uma variável. Vamos ver? Show de bola, ó, funcionou tudo certinho, tá?
existe também a quebra de linha no JavaScript, que é igual lá no Java, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, /n, e aqui /n, né? Que isso quer dizer que essa minha string aqui vai ser quebrada em linhas diferentes. Certo? Bom, essa aqui é a parte mais simples de declaração, né? Então, que eu declarei variáveis e mandei exibir aqui as variáveis de diversas formas, tá? Existem outros tipos de dados que eu não vou entrar nesse mérito agora, como, por exemplo, de array, né, de objeto, mas para a gente começar, isso aqui é o suficiente, tá bom? Bom, depois dessa parte aqui, a gente já pode cair para a parte de tomada de decisão, tá bom? Então, o que a gente aprendeu lá de if, else, né, a gente também pode aplicar aqui. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui um exemplo. Ó. Se a minha idade, né, quem que é a idade? A minha variável que eu declarei lá em cima, ó, idade, for menor ou igual a 17, o que eu vou falar? Olha só, é bem parecido com o PHP até, né? A diferença é que a variável aqui a gente não precisa começar com o símbolo de cifrão. Tá? Então, ó, se a minha idade for menor ou igual a 17, o que eu vou falar? Eu vou falar aqui console.log vai receber o valor menor de idade. Certo? Se não, né, a gente já vai trabalhar até com tomada de decisão composta. Eu vou falar que o console.log vai receber maior de idade. Certo? Vamos verificar. Ó, qual que é o valor da minha variável idade? É 28. Tá? Então, 28 não é nem menor e nem igual a 17. Então, tem que exibir aqui maior de idade. Opa, apareceu aqui, ó, maior de idade, tá? Nesse vídeo, galera, eu não vou, né, colocar a parte de entrada de dados via um formulário, tá? Então, a gente vai fazer tudo aqui dentro da tag script mesmo. Em um outro vídeo, a gente faz aqui o uso dos valores, né, usando um formulário HTML, por exemplo. Então, agora eu vou mudar aqui, ó, só para vocês verem que nosso if else está funcionando direitinho mesmo, ó, 8. Né? Agora a idade aqui é 8. Salvei. Vamos fazer aqui a verificação, ó. 8 é menor que 17. Então, já vai entrar nessa parte aqui do if, né? O if, a condição aqui é verdadeira, então ele entra aqui mesmo. Então, vamos ver. Pode ver que agora apareceu menor de idade. Tá? O que é interessante aqui, mais de if else? Tá, faltou um detalhe interessante, né? Quais são os operadores? Né? Operadores relacionais com o JavaScript. Então, ó, eu vou criar aqui uma listinha, fica mais fácil, depois vocês pegam maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente, tá? Então, maior, menor, aqui é uma verificação para igualdade, e aqui o diferente. Certo? Então, tudo aqui como comentários. Então, ó, eu poderia, por exemplo, ó, aqui eu estou usando menor ou igual a 17, tá? Para falar que ele é menor de idade. Mas eu poderia ter usado com essa lógica aqui, ó. Menor que 18, tá? Menor que 18 vai até o 17, né? 17.999, alguma coisa, tá? Mas nós estamos declarando um valor inteiro, né? Então, o menor que 18 é até o 17. Então, se for um número até o 17, a gente vai considerar que ele é menor de idade. Ok? Esses aqui são os operadores relacionais. Tá? Também existem os operadores lógicos. Tá? Vou colocar aqui dois
Operadores, ó, operadores lógicos. Esse primeiro aqui é o ou, e esse daqui é o e, né? E esse aqui é o não, tá? Então, esses aqui são os operadores lógicos. Muito bem. Então, eu posso falar o seguinte. Aqui, ó. Se a minha idade for maior que 0 e a minha idade for menor, vou falar aqui nesse exemplo, né, que eu só aceito idade no meu sistema até 150 anos, tá? Então, estou falando que para ser uma idade válida, tem que ser maior que 0, tá? E menor que 150, tá bom? Então, se ela atender aqui esses dois requisitos aqui, aí a gente vai entrar nesses outros dois, eu estou fazendo aqui. Muito bem, agora funcionou. Vai entrar aqui nessa condição. Então, somente se essas duas condições aqui forem verdadeiras, né? Quais duas condições? Ó, essa daqui, ó, a idade minha tem que ser maior que 0 e a idade tem que ser menor ou igual a 150. Se for verdade essas duas condições, aí ele vai entrar nesse if aqui, né? Vai verificar novamente, senão ele vai fazer o else aqui. Vamos ver? Então, ó, o valor que eu tenho para minha idade é 8, né? Então, 8 é maior que 0 e 8 é menor que 150, tá? Então, vai continuar exibindo aqui a mesma coisa, tá? Porém, se eu mudar aqui a minha variável para menos 8, né? Menos 8, olha só que interessante. Menos 8 não é maior que 0, tá? Então, ele já não vai entrar aqui nesse if, ou seja, ele não vai executar nenhuma dessas duas mensagens, nem menor de idade, nem maior de idade. Vamos ver? Pode ver que agora sumiu. A mesma coisa vale, tá? Se eu colocar um valor aqui, eu coloquei menor que 150, tá? Então, na verdade, ele só aceita até 149 anos. Se eu colocar aqui o 150, vamos ver o que vai acontecer. Continua não exibindo, tá? Porém, se eu colocar aqui, ó, 149, aí ele exibe para mim, né? Embora seja uma pessoa muito, muito velha, né? Mas, de acordo aqui com a condição que eu estipulei, a resposta é maior de idade, tá? Bom, próximo conteúdo aqui que eu vou explicar, eu vou só comentar aqui esse código, comentar todo ele, tá? Para a gente fazer aí um novo exemplo. Só para não confundir aqui, vocês terem depois todo esse conteúdo. Bom, então, eu vou comentar aqui. Beleza. Então, comentei tudo. Então, vou para essa parte aqui. Bom, próxima instrução, eu vou fazer o seguinte, que eu vou declarar aqui uma variável. Vou chamar aqui de idade também, né? E ela vai receber aqui o valor 15, por exemplo. Tá? Agora é o seguinte, eu quero fazer a seguinte verificação. Ó. Se a minha variável for igual a 2, então vou colocar aqui, ó, for igual a 2, eu vou falar aqui bebê. Vou falar que é bebê, certo? Igual a 2, tá? Só se for igual a 2. Se for igual a 12, eu vou falar aqui, chamar de criança, tá? Um exemplo. Se eu colocar aqui 16, vou falar que é igual a um adolescente. E
se for igual a 18, eu vou falar que já é um adulto, tá bom? Qualquer outro valor, eu vou falar que é inválido, tá? Uma coisa que eu acabei de pensar aqui, tá bom? A gente tem vários problemas aí que a gente poderia encaixar aqui esse exemplo, né, de verdade, mas foi o que acabou vindo na minha mente nesse momento. Então, ó, o que que eu faço aqui para esse exemplo? Ó, se a minha idade for igual a 15, a 2, a gente vai falar aqui, console.log vai receber bebê. Tá? Se a minha idade for igual a 12, o que que eu vou falar? Aqui o console.log é criança. Se copiar aqui que vai mais rápido, tá? Se a minha idade for igual a 16, eu vou falar que é adolescente, tá? Se a idade for igual a 18, eu vou falar aqui que é adulto, bom? Se não, o que eu vou falar? Que é inválido, certo? Muito bem, o que que vai acontecer aqui na execução, né? Vamos ver qual o problema aqui desse código do jeito que está. Primeiro, que se eu rodar, ó, se eu colocar 15, ó, não é igual a nenhuma condição, tem que dar, então, aqui a resposta para mim, inválido, né? Opa, show de bola, apareceu. Se eu colocar que ele é igual a 16, tem que aparecer que é adolescente. Vamos ver? Muito bem. Só que olha só, eu já tenho aqui um problema, né? O código está funcionando aqui, mas eu tenho um problema que vocês já perceberam que ele apareceu aqui, adolescente e inválido, tá? Se eu colocar aqui, ó, que é igual a 2, pode ver que ele vai funcionar também, né? O bebê, mas continua sendo inválido. Por quê? Qual que é o problema aqui desse código? Ó? Do jeito que eu fiz aqui, como é que vai funcionar aqui a programação? Ó? Nesse meu exemplo, ó, a minha idade vale 2. Como que ele vai processar aqui esse código? Ó? Se a idade for igual a 2, ele vai exibir essa mensagem aqui. Depois, ele vai entrar nesse if também. Ó. Se a idade for igual a 12. Não é, então ele vai desconsiderar. Só que ele vai executar esse bloco aqui também. Se a idade é igual a 16. E aí também ele não vai executar porque não é. Ele vai entrar aqui, vai verificar se a idade é igual a 18. Também não é. Só que aqui nesse if, ó, eu tenho um else. Né? Então, como não é igual a 18, é inválido. Tá? Então, por isso que ele exibe duas vezes a mesma coisa. Quando a gente tem esse tipo de problema, é bom a gente fazer o que nós chamamos de if encadeado, tá? Então, como é que a gente faz para encadear aqui esse if? Para cada condição, ó, a primeira vai ter um if, ó, se for igual a 2, ele vai exibir essa mensagem aqui. Se não, ele vai verificar se essa condição aqui é verdadeira. Aí aqui, ó, se não, ele vai verificar se essa condição é verdadeira. Se não, ele vai verificar se essa aqui é a condição verdadeira. Fazendo aqui desta forma, o que vai acontecer? A idade é igual a 2? É. Aqui a idade é igual a 2. Então, ele exibe isso daqui e desconsidera todo esse bloco aqui. Então, eu não faço mais nenhuma verificação daqui para baixo. Tá? Se eu coloco aqui, ó, vamos testar para vocês verem, né, que isso aqui já agora funciona. Tá? Agora não vai mais aparecer o inválido. Então, ó, show de bola, apareceu só o bebê. Se eu coloco aqui, por exemplo, o 18, o que ele faz agora? Ó? Ele executa esse primeiro, não é. Aí ele verifica se é igual a esse, também não é. Verifica se é igual a esse, verifica se é igual a esse. Se verificou que é igual a esse aqui, ó, ele exibe essa mensagem e ele não faz essa verificação aqui. Tá? Então, nesse meu processamento aqui, nesse exemplo, ele executou quase o código completo, né? Mas mesmo assim a gente ganha
em uma pergunta aqui nesse processamento, tá? Então, vamos executar aqui, ó, apareceu adulto. Agora, quando eu coloco o primeiro, né, a gente já resolve bem aqui o problema de desempenho. Por quê? Porque ele só executa a primeira verificação, viu que essa verificação é verdadeira, ele encerra porque nós estamos usando aqui um if encadeado, tá? Então, muito cuidado ao usar só ifs, né? Não é legal a gente fazer isso. Tá bom? Bom, a próxima rotina, ó, eu vou comentar aqui esse código novamente, tá? Porque a gente poderia ter feito esse mesmo código aqui usando uma outra estrutura, tá? Essa outra estrutura é o que nós chamamos de switch, tá? Então, com a variável aqui, ó, idade, tá? Switch, idade, a gente abre e fecha chaves, tá? Agora, o que que a gente faz? Para esse mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo anterior. Aqui dentro, a gente faz assim, ó, case 2, dois pontos. Opa, case 2, aí a gente manda colocar aqui um console.log e exibe aqui bb, tá? Fica bem mais simples. E aqui, ó, eu vou explicar porque depois a gente coloca essa palavrinha chamada break, tá? Agora a gente monta as outras verificações, ó. Case 12, aí a gente fala que é criança, tá? Case, caso, né? O case aqui é caso for igual a 16, a gente coloca aqui que é adolescente, tá? Se ele for igual aqui a 18, tá? São só verificações aqui que eu coloquei agora de cabeça, tá, galera? Então, a gente pode pegar um outro exemplo mais adequado aqui para fazer esse mesmo teste. 18, adulto. E aí, o que acontece aqui? Ó? Nesse último, nós temos um else, tá? Então, se ele não for nenhum dos casos aqui que eu especifiquei, tá? A gente tem o que nós chamamos de valor default. O default, né? Opa, o default a gente coloca como console.log, para se manter fiel aqui ao exemplo anterior, inválido, tá? Então, ó, observem que agora a gente tem uma outra estrutura de código, tá bom? Uma outra estrutura de código que faz a mesma coisa que o if encadeado, tá? Então, a gente pode optar por usar aqui um if encadeado, desta maneira aqui, ou desta forma que está aqui, né? Um outro exemplo aqui, por exemplo, que faria essa mesma coisa, eu quero digitar um número aí de 1 a 12, por exemplo, e verificar qual que é o mês que eu digitei. Então, se eu colocar lá o mês 11, tem que ser novembro. Se eu colocar o mês 8, tem que ser agosto, e assim por diante, tá? Então, a gente poderia fazer uso aqui tanto do if encadeado quanto do switch case, tá? Vamos executar aqui, ó, vou salvar, tá? Qual o valor aqui da minha variabilidade? A variabilidade é igual a 2. Então, 2 tem que exibir aqui bb. Funcionou, né? Se eu mudar aqui para 18, vamos ver que vai exibir só o adulto. Show de bola, tá? Agora, interessante, vocês podem ver que eu coloquei essa palavrinha aqui, break, né? Por que eu coloquei break aqui para cada uma das condições? Porque se eu não fizer uso aqui do break, vou pegar aqui, por exemplo, o número 2, né? 2, tá? O 2, qual que é a verificação aqui, ó? Como é que funciona aqui a rotina do switch aqui, ó? Com a minha variável idade, ó. Caso a variável idade for igual a 2, exibe isso daqui e para de funcionar o meu switch case. Caso a minha variável idade for igual a 12, exibe isso daqui e para de executar o meu switch case. Tá? Se eu não colocar o break, ó, vejam o que acontece. Né? Eu não coloquei o break. Vou comentar ele aqui. Não comentei. Muito bem.
Qual que é o valor da variável idade? É 2, então ele vai executar o primeiro. Se eu não colocar o break, olha o que acontece agora. Ele executou tudo, né? Inclusive o inválido. Por quê? Ele encontrou aqui a condição, né, do bebê, muito bem. Tá? Só que como eu não mandei parar o meu switch case, ele executou todas as demais, tá bom? Então, tá aí a importância do uso do break. Certo? Bom, vou comentar novamente aqui esse código. Embora esteja ficando aqui um pouco extenso esse vídeo, galera, vou chegar aqui só na parte de laço de repetição e aí a gente encerra, tá? Então, vou comentar aqui tudo novamente, tá bom? Então, depois vocês vão fazer os testes aí, né? Na verdade, vocês vão copiar parte por parte para testar, né? Para vocês aprenderem. E vamos lá. Ó. Agora aqui eu vou criar um exemplo de uma tabuada, né? Um exemplo que é bem comum aqui, de uma tabuada, tá? Então eu quero digitar um número, então eu vou colocar aqui, ó, var num tab de tabuada, tá? Então eu quero saber qual que é a tabuada aqui do número 8. O que eu teria que fazer? Eu teria que exibir dessa forma, ó, console.log, né? Que vai exibir assim, 8 vezes 1 igual a 8, tá? Aí vai fazer esse mesmo código aqui, ó. 8 vezes 2 igual a 16. E assim por diante, tá bom? Então, para esse exemplo aqui, ó, vamos ver que já vai funcionar, né? Vamos atualizar aqui a página. Muito bem, ó. Tá? Porém, né, eu não vou ficar fazendo isso manualmente, tá? Então, a gente pode usar o laço de repetição. Observem que quando a gente usa laço de repetição, já fala, ó, laço que vai repetir. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? O primeiro laço que eu vou mostrar para vocês é o laço for. Tá? Então, eu vou declarar aqui uma variável que vai ser aqui o meu contador, que vai receber 1. Bom, e aí, o que eu vou falar? Ó? For contador. Contador. E o contador for menor ou igual a 10, ponto e vírgula, e aqui o meu contador mais. Vamos ver aqui que interessante. Então, essa aqui é a estrutura do meu contador. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Estou falando ó, que para e de contador. Qual que é o valor de contador na primeira volta? 1. Então, ele vai de contador igual a 1. Aí vai ter uma verificação aqui. Ó. O contador é 1 nessa primeira volta. É menor ou igual a 10? É. Se ele for, ele vai executar essa linha aqui dentro. Tá? Se não, ele vai sair do meu laço. Né? Ele não vai nem entrar aqui nessa parte. Ele já vai direto para depois da chave. Depois que ele apresentou aqui, ele incrementa, né? Ele vem para cá ó, e incrementa mais um no contador. O contador que era 1, né? Esse contador mais aqui é a mesma coisa que eu fizer isso aqui. Ó. Contador recebe contador mais 1. Tá? Para não ter que fazer dessa forma aqui, no JavaScript a gente pode fazer desse jeito. Tá? Então, contador mais. Então, incrementou mais um no contador, né? Agora o contador é 2. Aí ele verifica aqui, ó. Vai de 2. Contador é menor ou igual a 10? É 2. Então, ele executa isso daqui e incrementa mais um no contador. Ele vai fazer isso até o número 10, né? Ele incrementa mais um, verifica que é igual a 11 o meu contador, aí ele já não faz mais a entrada aqui no meu for. Ele vai para fora aqui dessa chave. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Então, tem que aparecer exatamente aqui, essa instrução aqui, ó, 8 vezes 1 igual a 8, 10 vezes, né? Em 10 linhas diferentes. Vamos ver aqui. Opa! Ele está falando que não tem alguma coisa definida. Deixa eu verificar o que está acontecendo. Ah, tá. Aqui eu escrevi errado, né? Que é contador. Vamos executar de novo, né? Observem que foi até bom que aconteceu isso, né? Porque não tinha dado nenhum erro até agora, mas no nosso navegador, quando existe algum erro de JavaScript, ele mostra algumas coisas, tá? Então dá para a gente ter uma base aí de onde que está com algum problema. Então eu vou executar de novo, né?
E agora pode ver que ele apareceu isso, ó, 10 vezes, né? Então, ele funcionou aqui direitinho. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou, ao invés de mostrar aqui esse texto, eu vou fazer aqui uma mágica, né? Então, aqui eu vou mandar mostrar o número da tabuada, certo? Vou mandar concatenar um símbolo aqui de vezes, mais o meu contador, mais o símbolo de igual, mais... E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu número da tabuada vezes o contador, que é assim que a gente faz aqui, ó, o cálculo da tabuada. Então, traduzindo tudo isso aqui que eu fiz, ó, aqui ele vai exibir o número da tabuada que eu quero. Então, aqui ele vai exibir o número 8, tá? Depois ele vai exibir o símbolo de vezes. Então, vai ficar, só para desenhar aqui para vocês, ó, 8 vezes. Depois, aqui do contador, 8 vezes, né? Aí ele vem aqui para exibir o meu contador. Qual que é o meu contador na primeira volta? É o número 1. Tá bom? Na segunda volta, isso aqui vai ser 2. Na terceira, 3 e assim por diante. Tá? Então, na primeira volta, ele vai ser 1. Depois, ele vai concatenar aqui com o símbolo de igual. Né? E por último, ele vai pegar o quê? O meu número, que é o 8, né? O número da tabuada, vezes, né? Então, aqui eu estou fazendo uma continha. Estou usando aqui o asterisco para fazer uma continha de multiplicação. Vezes o meu contador. Então, na primeira volta, 8 vezes 1 é igual a 8. Então, é isso que ele vai exibir aqui. Tá? Na segunda volta, vai ser 8 vezes 2 igual a 16. E assim por diante. Vamos ver se isso está certinho mesmo? E sensacional aqui, ó. Ele apareceu para a gente. 8 vezes 1 igual a 8 e assim por diante. Tá bom? Então, se eu mudar aqui o valor da minha variável, né? Por exemplo, aqui o número 3, ele vai fazer agora para a gente a tabuada do número 3. Ok? Se eu fizer a do 5, né? Ou seja, qualquer tabuada que eu colocar, ó, 123, ele vai resolver agora aqui para a gente. Certo? Então, aqui é um exemplo com o laço de repetição for. Tá? Para finalizarmos aqui esse vídeo, eu vou colocar aqui só mais um exemplo. E aí a gente encerra aqui essa parte dos conceitos mais básicos aqui com JavaScript, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou usar o mesmo exemplo aqui, ó, só vou mudar a tabuada do, sei lá, do 7, por exemplo. Tá? Vou apagar isso daqui, porque agora mudou o exemplo, né? Então, agora, o outro laço de repetição é o laço while. While, pode ver que ele funciona com essa palavrinha, e entre parênteses aqui, vai a nossa condição. Então, enquanto, ó, vou colocar a minha condição aqui, ó, contador for menor ou igual a 10, tá? Então, observem que a condição que eu coloquei aqui, ó, é exatamente a mesma que eu coloquei no laço de repetição for. Porém, né, a forma de escrever a condição do while é um pouco diferente. Então, na primeira linha aqui, a gente utiliza a palavra while mais a condição apenas, e dentro do laço de repetição é que a gente faz o incremento. Contador mais. Certo? E aí aqui sim eu posso repetir aquela mesma linha, né? Então, vamos só executar aqui para vocês verem, ó, tá a tabuada do 7, tá do 123, então salvei, vamos só executar para vocês verem. Muito bem, ó, funcionou, né? Tá ok. Só um detalhezinho agora aqui, ó. Então observem que no laço de repetição, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui no meu laço e vai fazer a verificação. Qual que é a verificação? Contador. Contador recebe 1. 1 é menor ou igual a 10? É. Aí o que ele vai fazer? Executar todas as linhas do meu laço while, que nesse caso aqui é só essa linha. Executou essa linha, aí ele vai executar essa linha aqui também. Muito bem, executou a segunda linha. Nessa segunda linha, ele incrementa mais um no contador. Ele chega aqui, opa, terminou. Ele volta para cá novamente. Aí ele verifica, ó, o contador, agora o contador recebeu mais um, o contador é 2. 2 é menor ou igual a 10? É. Então ele vai executar de novo isso até que minha condição seja falsa. Certo? O laço de repetição while, ele é interessante por quê?
Porque além de a gente trabalhar com condições numéricas, né, nós podemos fazer condições booleanas, né, condições de verdadeiro ou falso, condições com strings, né, então ele aumenta muito mais aí o nosso leque de comparações, tá? Então, eu acho que vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu queria demonstrar para vocês aqui como é que a gente trabalha com a parte básica aqui do JavaScript. Obviamente que isso aqui é só o início, tem muita coisa para se ver, tá? Mas porque eu planejei aqui para esse vídeo era isso. A declaração das variáveis está aqui em cima, exibição aqui dos valores de variáveis e de textos, tá? Como é que se coloca comentário, os operadores relacionais e lógicos, né? Montei aí um exemplo com alguns operadores, bom? Depois trabalhamos com if encadeado, switch case e, por último, aqui mexemos um pouquinho com laço de repetição. É isso, galera. Até a próxima.